Olá, vamos fazer um estudo aqui da Bíblia referente ao tema do vídeo, né? Do título do vídeo. Tem coisas que você não gosta na Bíblia, certo? E eu tenho que te respeitar. Mesmo você já sendo um estudioso da palavra de Deus, tem coisas que você não gosta da Bíblia. Mas eu quero lhe informar que as coisas que estão na Bíblia são coisas de Deus. E as coisas de Deus não são anuladas. As coisas de Deus não acabam de uma hora para outra. Certo? Porque Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus que dá princípios, que educa, que faz tudo pelos seus filhos de uma maneira eterna. Ele não faz igual o ser humano, assim, não, vou fazer só um pouquinho, vou fazer para ver se ele aprende. Se ele não aprender, eu vou parar e vou continuar com outra pessoa. Não. Deus não é assim. Ele não desiste dos seus filhos facilmente. Ele nunca quer desistir dos seus filhos. Certo? Ele vai fazer até o final. A obra na sua vida vai ser feita até o final, você aceitando ou não, porque Ele lhe ama, ok? Abra aqui comigo, vamos abrir aqui, por favor, em Provérbios. Lá em Provérbios, existem alguns versículos que nós vamos fazer uma análise e você vai ver que a Bíblia é integral, a Bíblia é completa. A Bíblia, ela só tem essa divisão de Antigo e Novo Testamento, capítulo e versículo, para facilitar o nosso estudo. Certo? Então, venha comigo aqui, por favor, em Provérbios, certo? No capítulo 3, começando do versículo 1, começa dizendo assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha, em Provérbios, Deus está falando, não esqueça da lei dele, e guarde os mandamentos no seu coração. Você está vendo que isso é um pedido de Deus? Agora, vamos aqui fazer uma análise correta e racional. A Bíblia é integral. Se você só volta aqui no Antigo Testamento porque Provérbios está no Antigo Testamento, para poder justificar dízimo, para poder justificar ali o Salmo 91, que todo mundo gosta do Salmo 91, que só serve para isso o Antigo Testamento, você está errado. A Bíblia é integral. O mesmo conselho que Deus está dando para o salmista, Ele dá para você. Então, se o conselho de Deus aqui é que é para você não esquecer da lei dele e no teu coração guarde os mandamentos, certo? Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Se ele está pedindo isso, o salmista está seguindo, você tem que seguir, eu tenho que seguir, isso é uma orientação de Deus. Isso é um processo de educação, edificação da nossa vida. Entende? Então, não justifique a abolição dos mandamentos, a abolição do sábado, e depois vem alguns textinhos aqui do Antigo Testamento falando que vale. Ou você abole tudo, Provérbios, Salmo, você não está abolindo os mandamentos? Então você tem que abolir tudo, tudo. Certo? Vamos continuar o raciocínio aqui. Aí, vamos repetir aqui para reforçar. Filho meu, não te esqueça da minha lei.
e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Veja, se os mandamentos, se esse procedimento aqui de não esquecer a lei e guardar os mandamentos no coração aumenta os nossos dias, certo? E se ele aumenta os nossos dias, né? E acrescentarão anos na nossa vida, como que agora, no Novo Testamento, os mandamentos não valem mais? Se a gente seguir essa teoria furada de que os mandamentos não valem mais, que vale só 9 menos 1 que é o sábado, nós temos que eliminar isso aqui também. Porque uma abolição vai acarretar muitas coisas. Quando você tira algo, acarreta muitas coisas. É a mesma coisa no nosso corpo. Quando tira algum órgão do nosso corpo, acarreta transformações no nosso corpo. Então, quando você tira alguma coisa da Bíblia, acarreta entendimentos aqui, afeta entendimentos. Se você acha que os mandamentos foram abolidos, ou só que o sábado não serve, certo? Então aqui, isso aqui já não está valendo mais nada. Isso aqui já não vai aumentar mais dias na sua vida. Isso aqui já não vai mais acrescentar anos de vida e paz. Né? Igual está falando aqui no versículo 2. É um acrescento de vida e paz. Olha que maravilha, isso tem alguma coisa melhor? Um psicólogo pode te acrescentar vida e paz? Um psiquiatra pode te acrescentar vida e paz? Um remédio pode te acrescentar vida e paz? Um remédio, você tomando ele descontroladamente, um calmante, pode te acrescentar vida e paz? Um médico pode te acrescentar, aumentar os seus dias aqui nessa terra? Pode. Drogas, bebidas, álcool, fumo, cigarro, prostituição, isso aumenta os seus dias? Não. Te dá paz isso? Não. Não dá não. Não dá não. Então, você não pode abolir algo para satisfazer a sua teologia. Entende? Para satisfazer o que você deseja. Entende? Porque não é assim. Você tem que desejar o que está escrito aqui. Não é criar coisas para poder justificar a sua teoria, entendeu? E querer forçar a sua teoria em cima da Bíblia. Entende? Não tem isso. Eu conheço pessoa que fica esperando sinal de anjo para entender que tem que batizar. Entendeu? O anjo não vai descer aqui para te falar isso não. Não vai, porque a função do anjo não é essa. A função do anjo é te proteger dentro do plano da salvação aqui dentro, contra os anjos caídos. Ele que vai te protegendo, entende? É o Espírito Santo que te convence. Não é um anjo vir. Não é um anjo vir bater um papo com você, jogar uma pedrinha na sua cabeça. Não é assim. Não coloque coisa na Bíblia que não existe. Entende? Não é dessa forma. Ok? Aí você pode estar falando aí que eu tento pegar o máximo possível de argumentação das pessoas que gosta, que parece que tem um prazer em abolir coisas de Deus. Então eu tento pegar o máximo possível de argumentação furada e errada. Aí você está falando assim, não, porque isso era só lá na Antiga Aliança, porque a Antiga Aliança é o Antigo Testamento, agora é na Nova. Entenda uma coisa. Quando João Batista batizava, ele não batizava com água? Mas você vai falar que sim. Aí ele mesmo falou que ele ia batizar com água, que ele estava batizando com água, mas que viria um que ia batizar com fogo, com o Espírito Santo, não é? E aí o batismo não é o batismo da água e do Espírito? Não juntou os dois? Não uniu os dois agora?
o batismo da água e do Espírito. Antes era só água, agora é o Espírito, certo? A mesma coisa é a aliança. A antiga aliança era promessa para o povo de Deus. A nova aliança permanece com essa mesma promessa para o povo de Deus e para o povo de Deus atualmente. Depois de Cristo, quando Jesus veio, que é o chamado Israel espiritual, que a aliança era para o Israel antigo, e agora é essa nova aliança, que é a aliança de sangue, né? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ela não invalida a outra aliança, não. Ela é um complemento da mesma forma que eu lhe falei sobre o batismo de água e com o Espírito Santo. Entende? Porque ambas as alianças quer te mostrar Jesus. Ambas as alianças oferecem a salvação. Entende? Então não adianta. Olha só para você ver que promessa maravilhosa. E você querendo abolir para sustentar uma teoria. Ou porque a sua igreja sustenta essa teoria de abolir coisas do Antigo Testamento e você não pode sair porque você tem que ser, né, maleável lá na sua igreja, você quer viver no conchavo, você quer viver no grupinho da sua igreja. Ou porque você está lá na sua família, a sua família não aceita essas coisas de Bíblia, e você também fica com vergonha e não quer aceitar, ou algum parente seu não quer aceitar, ou a sua esposa não aceita, e você fica também, não vou aceitar também não, para não criar problema com ela. Não, você tem que mostrar para ela a palavra, mostrar para ela. E também tem que entender que Deus não abole as coisas. É a mesma coisa na alimentação. Deus deu a orientação em Levítico das carnes que são permitidas. Entende? Você pode ler lá em Levítico 11. E tem outros tipos de alimentos, carnes lá, que você pode comer e que não pode comer. A carne de porco, ela faz mal não porque os estudiosos, os doutores de laboratório falaram que, nós testamos mesmo, chegamos à conclusão que a carne de porco faz mal, dá irritação, inflama, dá coceira, dá infecção. Não. Deus já tinha falado isso. E quantas vezes nós vemos as pessoas transgredindo, não é? Por quê? Porque é a favor de um churrasco. Não tem nada contra o churrasco, mas quer comer uma gordura para entupir veia. Entende? Quer comer uma carne de porco, porque acha que o sabor da carne de porco é melhor. Isso é tudo psicológico. Isso é tudo psicológico. Entende? E você tem que ser mais racional dentro desse contexto. Se você for no supermercado, você vai ver como que é o trabalho de Satanás nesse período dos últimos dias. Você vê que a carne bovina é muito mais caro que a carne suína. Entende? Aí você aí que é um dono aí de frigorífico ou um dono aí de finanças, de economia, vai falar comigo, não, porque é assim mesmo, tem que ser porque a criação de boi é mais cara, tal. Pode até ser, mas não tem nada a ver. Isso é um trabalho ardiloso, é um trabalho que Satanás veio fazendo para esgotar, definhar a sua saúde. E você também vir transgredindo a orientação de saúde. Porque quando você transgride a orientação de saúde, o seu corpo padece. E o seu corpo padece, a sua mente não consegue raciocinar. A sua mente não conseguindo raciocinar, impedindo de ter um raciocínio correto, você não entende a Bíblia. E quando mais você não entender a Bíblia, e mais a Bíblia for confusa para você, e mais você gostar só do Novo Testamento e ter ódio do Antigo Testamento, e você ficar abolindo tudo do Antigo Testamento, melhor é para Satanás te enganar.
Porque Cristo está não só no Antigo, mas está no Novo Testamento, está na Bíblia inteira, está em todas as doutrinas. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a ter um relacionamento de transformação, de edificação, de santificação com Cristo, um relacionamento real, não é ficar falando, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu confio em Jesus, mas deixa de lado as coisas, entende? Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e aí senta e fica assim, não, o resto Jesus faz para mim, que ele veio para fazer para mim mesmo. Não. Jesus começa a fazer uma obra em você, porque ele precisa não só de mim, mas precisa de você, precisa de pessoas que ele vai levantar poderosamente agora, no tempo do fim, para poder terminar essa pregação do Evangelho. Fazer milagres reais, não é esses milagres que você fica vendo em igreja de televisão, não. Na televisão, não. Isso aí são obras satânicas. Entende? Agora, existem milagres reais? Existem. Mas esses milagres aí populares não tem nada a ver, isso é coisa de Satanás. Entende? Deus está trabalhando em pessoas sinceras, para essas pessoas sinceras, que eu já falei aqui no canal, que serão os humildes de coração, não é de pessoa com doutorado, pessoa com dinheiro, nem nada. São as pessoas humildes de coração que quando tiver uma comunhão com Deus, Deus vai derramar a chuva serôdia, igual aconteceu com os discípulos lá no Pentecostes. Entende? É quando você tem uma comunhão, é quando você está refletindo o caráter de Jesus, é que você começa com a reflexão do seu caráter, do caráter de Jesus na sua vida, a pregar para as pessoas. Deus te usa, entende? Usa o seu processo de comunhão com Cristo, entende? Que é uma transformação que vai começando aqui na terra e ela termina quando Jesus volta, porque nos transforma completamente. Entende? É isso que vai impactar as pessoas ao seu redor. E elas vão te questionar, nossa, mas existe algo diferente em você. Os seus olhos estão brilhando, o seu rosto está parecendo uma luz. O que está acontecendo? Me explique o que é isso daí que está acontecendo com você. Eu não sinto isso que você sente. Eu passo perto de você, você é diferente. E eu estou vivendo assim, não estou vivendo bem. Então é assim que nós vamos terminar de pregar o Evangelho. Entende? Porque sem o Espírito Santo, sem a obediência, sem o Espírito Santo, entende? Uma pregação não é eficaz. Você pode ficar aí o dia inteiro pregando numa igreja, o dia inteiro pregando em live de internet, que você não vai converter uma alma. Porque o Espírito Santo precisa trabalhar em você primeiro. E ele te dá essa capacitação para poder fazer uma pregação efetiva, dar um testemunho efetivo de Jesus. Entende? Porque na verdade você é só um instrumento. Quem vai te usar é o Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo. Tem vídeos aqui sobre isso. Tem batismo na água e do Espírito, mas tem um outro batismo que é o batismo do Espírito Santo. É esse batismo que te capacita. Porque Jesus foi batizado na água e do Espírito. E aí depois o Espírito Santo desceu, ele foi batizado com o Espírito Santo. Entende? Os apóstolos haviam sido batizados na água. Depois eles foram batizados na água e do Espírito. Entende? Aí eles depois foram batizados num outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Entende? Onde foi isso? No Pentecostes, que desceu poder na vida deles. E vai acontecer a mesma coisa conosco agora no tempo do fim. Porque o início da pregação começou com 12 apóstolos. E o que nós temos hoje é tudo devido aos apóstolos.
E nós vamos continuar com maior poder agora para o tempo do fim, que existe muito mais seres humanos na Terra do que na época dos apóstolos. Entende? Então, por isso que há o batismo do Espírito Santo, com água e Espírito, é quando o Espírito Santo te conduz ao batismo. É igual quando ele levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo te conduz. Quando você é conduzido, é porque você já foi convencido pelo Espírito Santo. Você só não foi lá para falar assim, não, vou batizar que eu tenho que batizar, porque eu li aqui que eu tenho que batizar tal. Tá certo, tem que batizar? Tem. Mas você é conduzido. Você é conduzido pelo Espírito Santo. Por isso que chama batismo da água e do Espírito. Entende? Porque é o Espírito que te conduziu para fazer esse batismo. E aí depois, quando você tem uma relação fiel com Jesus, mesmo caindo, pedindo perdão, levantando, porque é normal, nós somos seres, somos pessoas, né, que pecam, mas que nós temos que depender do Espírito Santo para não pecar mais, certo? E sempre se arrepender. E nesse final agora, ter mais resistência e resiliência para poder largar o pecado que está te afastando do caminho da verdade. Qual que é o caminho da verdade? Jesus. Entende? Então, aqui. Então, você não esqueça da lei de Deus, e nem eu. Sabe por quê? Porque quando nós não esquecemos da lei de Deus e no nosso coração nós guardamos os mandamentos, olha o que nós vamos receber. Nós vamos receber aumento de dias e acrescento de anos de vida e paz. Veja que maravilha. Ok? Um forte abraço. Fique na paz de Jesus. Ok? Compartilhe essa mensagem. Ela é necessária. Certo? Compartilhe essa mensagem para o próximo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E apresente o canal para outras pessoas. Não para me ganhar visualizações. Não é isso. É porque a mensagem precisa de ser espalhada. Mas a mensagem correta. A mensagem verdadeira. Doa o que doer. Ok? Porque esse canal aqui a gente sempre procura falar a verdade. Eu não sou perfeito. Assim, 100% mesmo já. Eu não sou assim. Entende? Nenhum de nós estamos nesse nível. Mas nós estamos caminhando. Nós vamos caminhar para esse nível. Então, para caminhar nesse nível, nós temos que começar a ter uma relação de verdade com Jesus, para a porcentagem da nossa santificação ir aumentando, até chegar a 100%. Quando que chega a 100%? 100% é quando Jesus volta e nos transforma. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo conteúdo, se Deus quiser.